Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Hoje, quarta-feira, 3 de junho, mais uma oportunidade para nos encontrarmos, mais uma feliz oportunidade para juntos escutarmos a palavra de Deus. Hoje é dia de São Carlos e companheiros que foram mártires. Na data de hoje também nós celebramos, fazemos memória, na data de hoje, em 1963, a morte do Papa João XXIII, o Papa que convocou o Concílio Vaticano II no dia 25 de dezembro de 1961. Hoje também é dia do escrevente de cartório e do administrador de pessoas. E, na data de hoje, em 2016, o Papa Francisco elevou a comemoração de Santa Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, de memória para a festa. Vamos, portanto, nos preparar para escutar o Evangelho de hoje. Antes, porém, eu quero lembrar que amanhã, quinta-feira, nós teremos a Missa da Misericórdia aqui na Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, como todas as primeiras quintas-feiras do mês. Março e abril não tivemos, e agora nós vamos ter em maio, os 3 meses sem ter, e agora a gente retorna com a Missa da Misericórdia, amanhã, quinta-feira, às 19 horas. Venha quem vier de máscara, trazendo o seu álcool em gel, que é de uso pessoal. Lembramos também que domingo, no sábado já, bom avisar, sábado às 18 horas a missa, como normalmente nós temos às 18 horas, e no domingo a missa às 7 e às 18 da manhã na Igreja Matriz. Também trazendo o seu álcool em gel e vindo de máscara. Não teremos a missa das 19h30 no domingo, porque não dá tempo de terminar uma missa às 18 horas, terminando às 19h15, para limpar toda a igreja e higienizar para uma próxima missa. Então ficaremos, por enquanto, na Igreja Matriz, apenas com essas 2 missas, que não serão transmitidas, apenas presencial, para quem quiser, puder se sentir confortável em vir participar. E dia 12, nós já lembramos, depois do Corpus Christi, temos a novena de Nossa Senhora, também no lado da igreja. De já se organize para você vir participar. E dia 11 é o dia de Corpus Christi, dia também que nós encerraremos a nossa campanha de oração, jejum, que estamos fazendo pelo fim da pandemia. E nesta campanha, às 6 da manhã, tem oração pelo Instagram da paróquia. Às 15 horas tem oração pelo Instagram da paróquia. E às 18 horas também tem oração pelo Instagram da paróquia. Você pode acompanhar estes nossos irmãos e irmãs que estão rezando conosco e nos motivando à oração. Vamos, portanto, agora escutar o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, os versículos do 18 ao 27, que diz: Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhes propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão deste homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Mais uma vez, os nossos
ouvidos e corações se enchem de alegria porque escutamos, passando pelos nossos ouvidos, chegando ao nosso coração, à nossa mente, a palavra de Deus que nos prepara, nos motiva, nos encoraja a viver a fé. E aí nós temos este evangelho de hoje. A presença dos saduceus, que eram descendentes de grandes famílias e latifundiários conservadores e não acreditavam na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, porém, é o centro da fé cristã. Se não há ressurreição dos mortos, diz Paulo, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e também é vazia a fé que vocês têm. Lá na carta de São Paulo, 1 Coríntios 15, do 13 ao 14, nós vamos encontrar esta passagem em que Paulo defende a ressurreição. Tudo se mantém com a ressurreição ou tudo se desmorona sem a ressurreição. A ressurreição supera a pretensão e a expectativa de qualquer pessoa, pois diante da morte, todo mundo se vê impotente e, a não ser pela fé na ressurreição, não espera mais nada. A ressurreição não se deduz de nenhuma premissa, nem é induzida por qualquer pesquisa, só conhecida pela promessa de Deus, e não pode ser produzida por nenhum esforço, mas tão somente acolhida como puro dom do amor do Senhor. Estamos falando da ressurreição para a vida, não da ressurreição de um cadáver, que mais cedo ou mais tarde morre de novo, que foram as ressurreições realizadas miraculosamente por Jesus, em Marcos 5, 21. A ressurreição aqui é a passagem não a uma outra vida igual à precedente, mas a uma vida outra, nova e diversa, em comunhão com Deus, na plenitude da sua glória, da qual participa também o Cristo. Deus mesmo, de fato, é a nossa vida. Como um amado é a vida de quem ama. Israel não acreditou desde o início na ressurreição. A fé na ressurreição veio aos poucos, cresceu lentamente. É um fruto maduro e tardio, cuja formulação mais elevada e precisa está em 2 Macabeus 7, que diz: antes de dar o último suspiro, o segundo filho ainda falou ao rei: você, bandido, nos tira desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma ressurreição eterna de vida, a nós que agora morremos pelas leis dele. Lá em 2 Macabeus 7, capítulo 7, versículo 9. Por isso Jesus pode dizer que Deus não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos. É uma das mais belas definições de Deus, em profunda coerência com a experiência bíblica. Se ele é o Deus de nossos pais, que já estão mortos, ou é um Deus dos mortos, o que contradiz a fé de Israel, ou os pais já mortos devem conhecer nele uma vida além da morte. A argumentação é inescapável. De fato, toda relação lógica cessa quando um dos termos é derrubado. Se o autor da vida é meu e eu sou dele, e a morte existe, não pode existir a ressurreição dos mortos. O conteúdo do raciocínio é dado pela experiência do amor de Deus e da sua fidelidade, que por sua vez são dons do Espírito. O Espírito atesta que somos filhos e, portanto, herdeiros de Deus, herdeiros da sua vida. E, se somos herdeiros de Deus, da sua vida, a nós será dada, se vivemos a fidelidade que Cristo viveu, se vivemos a fé que Cristo viveu e nos ensinou, também será dado a ressurreição. Por isso vamos, já agora, viver como ressuscitados, viver como uma pessoa que não é parado pela morte, mas o contrário, que na morte encontra a plenificação. Nós nos tornaremos tais quais o Senhor quer, plenos nele, com ele e para ele. Por isso, vamos neste dia 3 de junho, em que estamos vivendo o jejum, a
a oração em função ou pedindo ao Senhor pelo fim desta pandemia, que Deus nos dê, assim como nos dá a certeza da ressurreição, nos dê a certeza desta vitória, para a alegria e a felicidade nossa já começar aqui, nesta vida, preparando passo a passo o estar com o Senhor. Vivendo desta forma, nós vamos saber que, assim como o Senhor disse aos fariseus que o questionavam, eles não sabem nada porque não entendem de Deus, não se deixam tocar por Deus. Nós nos deixamos tocar por Deus. Este Deus que para nós é amor, que para nós é demonstrado o nosso amor por Ele em cada atitude de fé e de confiança na vida. A atitude que fazemos, que vivemos e que partilhamos com os nossos irmãos e irmãs. Por isso, não esqueça hoje de ter um gesto de gentileza com as pessoas que estão à sua volta, agradecendo pelas coisas simples que as pessoas fazem a você ou para você. Não esqueça de ter um gesto de caridade, partilhando algo, mesmo que seja o seu tempo, com alguém que de fato precisa, para que desta forma você já seja sinal de ressurreição aos seus irmãos e irmãs. E enquanto vivemos nesta vida, já como ressuscitados, manifestemos a graça de Deus. Fique em paz. Obrigado por você partilhar este momento comigo, refletindo a palavra de Deus. E lembre-se, você é sinal do amor de Deus. Que as pessoas vejam em você o amor vivo de Deus vivo. Fique em paz e que Deus te abençoe.